casa é lugar de gente. Quem mora dentro dela normalmente se chama parente. E mesmo se não for, já se tornou tão próximo que também pode ser chamado de família. Casas são metas de vida para muita gente. É uma verdadeira realização montar alicerces e construir paredes. Mas e se além de um espaço para viver, sua casa fosse também um lugar para salvar? E digo literalmente, salvação de pessoas em meio a uma grande catástrofe. Um velho homem construiu uma casa assim. Ela era toda de madeira e foi planejada para caber muita gente. E além de pessoas, essa casa também abrigaria animais. Não apenas os do tipo de estimação, mas um casal de cada espécie que se conhece. Uma casa flutuante, desenhada por Deus, construída por tantos homens, mas que só salvou uma família. Que pena, não era para ser assim. Aquela casa era promessa, Deus ali iria ficar. Mas as pessoas escolheram zombar. E se fosse hoje, será que no barco iríamos entrar? Gênesis capítulo 6, versos 5, 6 e 8 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Com a entrada do pecado na história do nosso planeta, tudo que era perfeito começou a ser manchado pela imperfeição. O que era puro e amável começou a se tornar impuro e indelicado. Da harmonia para a desarmonia, do belo para o tem algo de errado aqui. A maldade cresceu no coração da humanidade e Deus teve que agir. Em meio aos ímpios, poucos justos. E o mais justo que se podia achar era um homem chamado Noé. Noé era alguém que se preocupava em buscar e fazer a vontade de Deus. Alguém que seguia as orientações divinas e fazia o seu melhor para andar nos caminhos que o Senhor Deus lhe mostrava. O que Noé era na sociedade? Antes de tudo, ele era primeiro dentro de casa. A família de Noé fazia parte do grupo dos poucos justos que existiam na face da terra em seus dias. Por causa da firmeza de sua fidelidade, Noé pôde salvar sua família. Não transferindo méritos aos familiares, obviamente, mas ensinando-os pelo exemplo a seguirem as ordens de Deus. E foi por seguirem as ordens de Deus que o texto bíblico em Gênesis 6, verso 22, relata o seguinte: Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. A humanidade chegou a um ponto na prática dos pecados que Deus teve que tomar uma decisão, teve que agir. Pediu que Noé construísse uma grande arca que mais se parecia com uma casa, e aquela arca seria então a morada e proteção daqueles que ouviriam a mensagem, tomariam a decisão e então entrariam na arca e seriam poupados do dilúvio. Pelo menos deveria ser assim. Foi devido à fidelidade de Noé, transmitida pelo ensino e também pelo exemplo dele, que sua família se manteve fiel à promessa do Senhor quando o Senhor disse que ia chover, que ia ocorrer um dilúvio. Por acreditarem em Deus, a família de Noé pôde permanecer 120 anos trabalhando na construção da arca, enquanto aguardava o cumprimento da promessa. Meu amigo e minha amiga, e neste momento eu me dirijo a você que é pai ou mãe. Você tem construído uma arca para a salvação da sua família? Será que aquilo que você ensina está de acordo também com o que você vive? O seu exemplo tem contagiado o seu filho, a sua filha, ou talvez até o seu esposo ou esposa, se for o caso? Cada ato de fidelidade é uma martelada na construção da arca que vai salvar a tua família em meio a um dilúvio de influências pecaminosas, que acabam encharcando ali o nosso mundo e querem tragar os nossos queridos. Um lar fiel ao Senhor é um lar que prega em meio ao caos de uma sociedade que está prestes a naufragar, lá em meio aos seus pecados. Que outras famílias possam olhar para a sua família em busca de auxílio e também tê-la como um modelo a ser seguido. Pois enquanto o seu lar estiver alicerçado no Senhor, ele se tornará uma arca que protegerá os queridos da destruição. Interessante é que todo o capítulo 10 de Gênesis apresenta a descendência de Noé. E este capítulo só existe porque Noé foi fiel ao Senhor. Como será o próximo capítulo da sua descendência?
Será que você tem seguido as orientações de Deus? Se não, siga. Siga as orientações de Deus e faça da tua casa um lar de proteção aos teus queridos, uma arca espiritual. Se esse é o seu desejo, eu convido você a orar comigo e colocar os seus queridos, a sua família, nas mãos do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós podemos colocar nossa família em Tuas mãos e de maneira, Senhor, espiritual, guiá-los em Teus caminhos, através das nossas orientações, buscadas em Tua Palavra, como também através do nosso exemplo, que possamos, pelo poder de Deus, ser modelo para aqueles que moram conosco, em nossa casa, em nosso lar. Que possamos construir uma arca espiritual, a fim de protegê-los de um dilúvio de influência pecaminosa. Te pedimos a Tua ajuda para isso e a Tua bênção sobre o nosso lar. Em nome de Jesus que oramos. Amém.